Capítulo 1. Quando a vida começa. Células-tronco, legalização do aborto, fertilização in vitro, anencefalia. O que nós espíritas sabemos sobre esses assuntos? Qual é a posição do espiritismo diante desses temas tão polêmicos? Antes de respondermos a essas perguntas, é fundamental compreendermos em que momento começa a vida. Na concepção, na implantação do ovo no útero, na terceira semana de gestação com a formação do tubo neural ou no nascimento. O desenvolvimento fetal. Após a relação sexual, estando a mulher no seu período fértil, os 300 milhões de espermatozoides liberados pelo homem percorrerão o aparelho reprodutivo feminino, mas apenas um encontrará o óvulo, e eles se tornarão uma só célula. Isso é o que chamamos de fecundação. Após a fecundação, ocorre a união dos cromossomos, e a célula passa a ser chamada de ovo ou zigoto. O ovo descerá pelas tubas uterinas para chegar até o útero, onde se aninhará, dando a formação da placenta, fenômeno chamado de implantação, que ocorre geralmente no 7º dia após a fecundação. A divisão celular, que se inicia imediatamente após a fecundação, continua até a formação dos seus órgãos e tecidos, terminando por desenhar o novo ser. Na terceira semana, inicia-se a formação do coração primitivo e do sistema nervoso, mas somente a partir da 5ª semana, os batimentos fetais podem ser identificados numa ultrassonografia transvaginal. Até o final do 2º mês de gestação, praticamente todos os órgãos estarão formados. Após 9 meses, eis que nasce uma bela criança. Avaliando todo esse fantástico processo, vamos tentar compreender então em que momento poderíamos interferir com o início da vida. Em que momento começa a vida? Segundo Moore, Persaud e Torquia, o desenvolvimento humano é um processo contínuo que se inicia com um ovócito, óvulo, que é fecundado pelo espermatozoide de um homem. Em 2005, embriologistas afirmaram não só que a origem do ser humano se dá na fecundação, como do ponto de vista molecular, a primeira divisão do zigoto define o nosso destino. Dentro do DNA está todo o potencial genético do indivíduo, único e exclusivo, não havendo outro ser vivo igual a ele. Zigoto, mórula, blastocisto, gástrula e feto são fases de um desenvolvimento contínuo do ser humano. Alguns pesquisadores defenderam em 2007, no Supremo Tribunal Federal, que o embrião humano seria apenas um monte de células e que a vida só se iniciaria com a formação do cérebro. Quanto a esta explicação simplificada, é interessante ressaltar que todos nós nascemos desse monte de células. E se essas células não são uma personalidade humana, com consequente direito à vida, o que são? Como podem assim gerar um ser humano? O embriologista Lewis Wilper afirma que o momento mais importante de uma vida é aquele em que o ovo começa a se dividir, pois é a partir daí que se define o seu destino. O ser humano, desde a célula ovo até o adulto, passa por diferentes fases do desenvolvimento, mas em todas elas se trata do mesmo indivíduo, que continuamente se autoconstrói e se auto-organiza. O ser humano só existe porque esse contínuo foi iniciado na concepção. Os cientistas são categóricos em afirmar que a maioria do nosso grupo não conseguiu encontrar, entre a fecundação e o nascimento, um ponto no qual fosse possível dizer: aqui não está uma vida humana. Portanto, a nidação e a formação do sistema nervoso, como de outros órgãos e sistemas, são consequência de um processo disparado na fecundação. Por isso, esta é considerada o marco inicial da vida. Para a Constituição.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. O Código Civil Brasileiro, artigo 2º, complementa: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Brasil, 2002. Para o Espiritismo, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Kardec, 1996, pergunta número 344. Havia decorrido precisamente um quarto de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se da profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. Xavier, 1996, capítulo 13. A doutrina espírita nos esclarece que existe uma aproximação fluídica do espírito reencarnante à sua futura mãe antes da fecundação, mas que a ligação do espírito ao seu futuro corpo ocorre molécula a molécula, na formação do ovo ou zigoto, ou seja, na fecundação, dando início então à reencarnação. No livro A Gênese, item 18, capítulo 11, Kardec nos ensina que o espírito se sente irresistivelmente atraído pelo ovo desde o momento da concepção, e no mesmo instante se liga a essa célula por meio de um cordão fluídico, que nada mais é que a expansão de seu perispírito. À medida que o germe se desenvolve, firma-se o laço. Portanto, a vida começa na fecundação, momento no qual ocorre a miniaturização do espírito e consequente esquecimento do passado. A partir da fecundação, com a ligação espírito-corpo, o espírito reencarnante passa a acomodar todas as divisões celulares, além de sua diferenciação, ou seja, organiza toda a formação de órgãos e tecidos. A diferenciação celular é a especificação da célula primitiva em células específicas de cada órgão, como, por exemplo, células de rim, de pulmão, de coração e outros. O perispírito, sob o comando do espírito, é o grande agente modelador dos equipamentos orgânicos. É quem imprime nas células do corpo físico as conquistas e dificuldades do espírito. Esculpe no corpo as suas necessidades para a atual reencarnação. Em razão disso, é conceituado por alguns estudiosos como um modelo organizador biológico. São centros vitais fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema. A reencarnação na reprodução assistida. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, de cada 100 casais, 20 apresentam dificuldades para ter filhos. Mesmo com toda a tecnologia disponível, apenas 3 de cada 10 casais conseguem a gravidez. A reprodução assistida corresponde a uma forma de intervenção dos médicos para aumentar a capacidade do casal de gerar uma criança.
Conforme explica a doutora Marlene Nobre, a reprodução assistida engloba todas as técnicas que visam obter uma gravidez sem a ocorrência de uma relação sexual. A intervenção médica pode se dar desta forma: indução ou ovulação por intermédio de medicamentos, inseminação artificial. São selecionados previamente os espermatozoides que serão colocados artificialmente na vagina para a fecundação. Os espermatozoides podem ser ou não de doadores. A formação do embrião não se dá pelo processo natural, isto é, com o ato sexual. Fertilização in vitro, o bebê de proveta. Nesse caso, após a indução à ovulação, os oócitos são retirados da mãe e colocados nos espermatozoides selecionados para que se realize, normalmente, a fertilização in vitro. Após a formação do embrião, este é transferido para o útero. Não podem ser transferidos mais que 4 embriões. Os excedentes são congelados. Como a doutrina espírita vê a reprodução assistida? A doutrina espírita considera a reprodução assistida como uma grande oportunidade que a misericórdia divina oferece aos seus filhos, desde que utilizado para o nobre fim da maternidade, e não para manipulação genética. Certa vez, o jornalista Fernando Worm indagou Chico Xavier como o plano espiritual via a fertilização in vitro, ao que Chico respondeu: os amigos da espiritualidade consideram a realização com o melhor otimismo, desde que o óvulo fertilizado em proveta por autoridades competentes revele senso de maturidade espiritual na mulher que assume tal maternidade ante a vida e que passa a acalentar no próprio regaço. 2014. Na fertilização in vitro, em que momento se dá a ligação do espírito? As leis divinas são imutáveis e funcionam em sistema de unidade, desde o infinitamente pequeno ao infinitamente grande. É assim que tudo se serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Kardec, pergunta número 540. A reencarnação segue as mesmas leis. O princípio é o mesmo, tanto na fecundação natural quanto na artificial. A ligação do espírito ao corpo ocorrerá sempre no momento da fecundação, mesmo no caso da fertilização in vitro. Conclui-se assim que os embriões congelados provenientes da fertilização in vitro tenham espíritos ligados a eles. Entretanto, nem todo embrião, quando colocado no útero materno, se desenvolve. Outros, mesmo congelados por muitos anos, culminam com o nascimento de um bebê. Como explicar? Fácil deduzir que alguns deles têm espíritos ligados e outros não. Por isso, não se desenvolveriam adequadamente, por lhe faltarem um modelo organizador biológico, ou seja, o perispírito. Como a doutrina espírita explica a infertilidade? Muitos homens e mulheres ainda carregam um certo grau de desequilíbrio em seu chakra genésico, consequente de um passado de negligências, nesta ou em outras vidas. Embora arrependidos e superados daqueles erros e desvios, ainda não houve uma recuperação total nem do órgão correspondente. Sendo assim, necessitam recorrer à reprodução assistida. Concomitantemente ao tratamento, é de suma importância o reequilíbrio desse centro de força, por meio de passes, água fluida, oração e trabalho voluntário voltado à infância e às gestantes. A fecundidade e a esterilidade são provas? No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadores. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que, na Terra ou fora dela, pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Chico Xavier, 2003.
Aprendemos com Emmanuel que quem tem a cria para o bem, mesmo que não consiga ter filhos, jamais poderá ser considerado infecundo na grandiosa obra do Senhor.